colunas, com o entabelamento e com o frontão, todo o espaço em que o templo se insere, todo o santuário é espaço sagrado. O templo é espaço sagrado, todo o santuário é espaço sagrado. O espaço de culto abrangia todo o santuário, não apenas o templo em si. E o centro religioso incidia no altar ao ar livre. Lá está. Onde é que é feito o culto? O culto não é feito no interior do templo, não é? Isto aqui é uma estilização absolutamente linear do templo. Nós temos um altar na entrada e é nesse altar que é feito o culto e o sacrifício e que é oferecido, é uma oferta que é dada à divindade. Já vamos ver um desenho em que isso vai mostrar. Cada cidade grega tinha a sua própria divindade, para a qual se tornava necessário um santuário principal. Tomlinson, Greek Architecture, está a falar sobretudo da arquitetura grega, mas isto é tal e qual o que se passa no mundo romano. É precisamente a mesma forma de culto, neste espaço religioso, neste templo, neste santuário à volta, que é um espaço verdadeiramente sagrado, e os fiéis não entram dentro do espaço da divindade. O templo é a casa da divindade. Não é espaço de acolhimento de fiéis. Muito bem, como é que nós sabemos isto tudo? Não sei se queriam tirar mais alguma nota, se me querem fazer alguma questão para já, se está a ser claro. Há um autor que nos diz muita coisa sobre esta construção mesmo. Nos diz quase tudo. Aliás, felizmente, que não se perderam os textos dele, que é Vitrúvio. E Vitrúvio é um engenheiro militar e é um arquiteto que trabalhou e acompanhou as campanhas de Júlio César. Portanto, ele vive no século I antes de Cristo. Escreveu um tratado que não se perdeu, felizmente, que foi o Tratado de Arquitetura. São os 10 livros de arquitetura. Ele nos fala da arquitetura religiosa, entre outras. Fala-nos das outras construções do mundo romano, mas especificamente nos livros 3 e 4 fala-nos da construção religiosa. E é graças a ele que nós conhecemos muita coisa. Os seus 10 livros são, efetivamente, a primeira teorização desenvolvida daquilo que nós conhecemos da arquitetura. E um primeiro manual, é verdade, do urbanismo, da construção, decoração e engenharia, de tudo, efetivamente, e mais alguma coisa, desde o funcionamento dos relógios, até à composição das argamassas, até à construção dos templos, até à definição das linhas de planificação urbana, ele fala-nos nisso tudo. Felizmente ele foi copiado durante a Idade Média, felizmente ele também foi muito seguido durante o período do Renascimento, naturalmente, porque o período do Renascimento vai querer muito seguir estes ensinamentos dos antigos. Portanto, nós temos também muito conhecimento sobre o que é esta vivência da construção e da arquitetura religiosa romana, graças a ele. Ele é, então, engenheiro militar e arquiteto. Temos uma tradução muito boa, creio que conhecerão, do professor Justino Maciel, precisamente do meu professor, que fez a tradução a partir do latim e que tem um conjunto de notas absolutamente fantástico e importantíssimo para compreender a arquitetura da antiguidade. É verdade. Quem era este Vitrúvio? Era um aparitor. Um aparitor significa que é um funcionário. Ele tinha também, atenção, uma ligação muito importante com a família imperial. Com Júlio César, depois com o primeiro imperador. Aliás, ele vai dedicar o seu tratado ao imperador, Octaviano. Ele vai ser chamado como o imperator, como o chefe do exército, que é aquilo que significa imperador. Portanto, ele vai dedicar este livro, fala no século I a.C., e realmente nós temos um conhecimento muito grande neste livro de arquitetura, ou do Tratado de Arquitetura, sobre aquilo que é o conhecimento da sua época. Atenção, Vitrúvio não foi ele que instaurou todo o conhecimento, ele é um compilador também. Tal como Plínio o Velho vai ser um compilador no século I depois de Cristo, Vitrúvio é-o no século I antes de Cristo. E ele também cita as suas fontes. É muito interessante, dá-nos muitos nomes de conhecedores gregos, sobretudo, porque ele está muito próximo da cultura grega e da cultura grega helenística e do conhecimento dos urbanistas gregos e anteriores, e ele refere-os todos. E o professor Maciel tem também um artigo muito interessante sobre os tratados pré-vitruvianos, que nós perdemos por completo, que só conhecemos através de Vitrúvio. Felizmente que ele foi falando nisso. Ele fala sobre o arquiteto. Estamos na Faculdade de Arquitetura, portanto, temos precisamente aqui o métier, a oficina daquilo que é o arquiteto. E para ser arquiteto, devo-vos dizer que, de acordo com Vitrúvio, há
realmente critérios mesmo muito apertados para ser um excelente arquiteto e que tem que conhecer duas realidades absolutamente fundamentais. Diz Vitruvio, entre muitas coisas, que a primeira é a seguinte: o arquiteto tem que ter o conhecimento da prática construtiva. Tem que ter o conhecimento do opus. O que significa o opus? A palavra latina opus significa obra. Do conhecimento e da técnica construtiva. Plural, ópera. Opus, ópera. Ele vai falar em muitas técnicas construtivas que são usadas para construir templos, são utilizadas para construir as termas, são utilizadas para construir o teatro, são utilizadas para construir as casas. Portanto, o arquiteto, diz ele, tem que ter um conhecimento excelente da prática. Senão, não o pode conceber nem acompanhar, porque ele acompanha a prática. O segundo ponto muito importante, tem que ter um conhecimento muito fundamentado da questão da teoria. Ou seja, tem que perceber porque é que faz certas coisas. Tem que conhecer a ratio quinatio, como ele diz em latim. A ratio quinatio significa a teoria. Ele diz, por exemplo, que o arquiteto tem que ter um conhecimento grande das ciências, tem que ter um conhecimento grande da astronomia, tem que ter um conhecimento grande das ciências da terra, tem que ter um conhecimento grande da música, tem que ter um conhecimento grande de todas as ciências da sua grande variedade, tem que ter um conhecimento muito grande, atenção, da história. Da história. E ele diz, tem que ter um conhecimento grande da história porque se colocar nas suas construções determinados ornamentos e alguém lhe perguntar por que razão é que construiu aquele ornamento naquele edifício, ele tem que saber explicar. Portanto, tem que haver essa fundamentação. É uma pessoa muito interessante. Diz coisas muito interessantes. E mostra-nos a base fundamental da arquitetura da construção clássica e é ele que nos dá a base de compreensão daquele templo, daquilo que é aquele templo, do primeiro espaço, então, do sagrado na antiguidade clássica romana, que está concentrada naquela construção que ali está. Muito bem, ele diz-nos, sim senhor, tem que haver, na construção da arquitetura tem que haver os vários aspectos. Isto é um desenho que está no livro, o Vitruvio também desenhou muitíssimo, perderam-se os seus desenhos. Os desenhos agora são feitos por pessoas, não é? Por arquitetos e conhecedores da realidade, da antiguidade e que os fazem. Vitruvio explica muito simplesmente assim: temos vários elementos na construção, eles têm que ser ordenados de uma determinada maneira e depois dessa ordenação é feita a sua disposição final e nesta disposição é que temos o grande equilíbrio, temos a harmonia e temos a comensurabilidade e temos, sim senhor, a planta e temos os alçados e vamos ter as perspectivas. Portanto, ele é um arquiteto em todas as suas fases de trabalho. Ele vai-nos falar na iconografia, fala-nos na planta, fala-nos na ortografia, fala-nos na scaenografia, fala-nos na perspectiva. Ora, aqui temos nós a representação do espaço sagrado da antiguidade clássica que está concentrado nesta construção, neste templo. Esta construção é constituída em planta pelo seguinte, só para vos ilustrar aqui um bocadinho. Esta parte são as paredes contínuas, portanto, esta é a zona da cela. Esta é a zona de um intercolúnio que circunda a cela e aqui, no seu interior, é que fica localizada a estátua da divindade. Por isso, não há grande espaço no interior do templo clássico, no interior do templo grego, romano, que é muito idêntico, com diferenças arquitetónicas que agora nós não vamos estudar porque não é o caso, mas na sua utilização e função fundamental é precisamente a mesma coisa. Por isso, para Vitruvio nós temos 3 aspectos fundamentais na arquitetura, só para terminar a relação a Vitruvio, que são, primeiro, é absolutamente fundamental toda a construção. Aliás, hoje nós ainda encontramos tanta coisa, não é, que nos é dada, que remonta ao tempo romano, que nós percebemos que a solidez é uma das condições, dos princípios fundamentais. Portanto, tudo deve ser escavado até aos alicerces, de modo a que se aguente perfeitamente. Portanto, ainda hoje temos pontes, não é verdade? Ainda hoje temos criptopórticos, como por exemplo ali na Rua da Prata. Portanto, ainda hoje temos muitos vestígios desta construção romana que prima pela solidez, que prima pela funcionalidade. Portanto, toda a construção, o princípio fundamental da construção e da arquitetura clássica, da funcionalidade. Todo o espaço tem uma função.
Portanto, ele é construído de acordo com a função. Este espaço é orgânico. Ele é desta forma porque serve para aquele fim. Portanto, o templo é assim, o templo clássico é assim porque serve o culto. E o culto é feito daquela maneira. Isso também se vê muito bem no teatro. E, finalmente, em último lugar, vem a beleza. A estética é obtida pela conjugação destes três elementos. Portanto, a estética e a beleza não existe como um elemento autónomo só de per si. Existe como resultado da solidez e da funcionalidade. Sem dúvida nenhuma. Não sei se têm alguma questão. Eu vou já passar os efeitos. Isto está cheio de efeitos, vou já passar. Muito bem. E há aqui um aspecto que é muito interessante. A Vitruvio dá-nos ali realmente umas lições fantásticas sobre a arquitetura, os princípios da arquitetura, os procedimentos do arquiteto, o conhecimento do arquiteto, as limitações do arquiteto, a humildade do arquiteto, dá-nos realmente a sua própria humildade, sem dúvida, diz-nos muito sobre o tratado que quer escrever e qual é a dimensão do tratado que quer escrever. Mas diz-nos uma coisa muito interessante, que tem a ver com todo o resto da própria história da arte, que vai buscar uma palavra latina que é o decor. Decor é de onde vem a nossa palavra decoração. Qual é o sentido de decor para Vitruvio? Isso é muito interessante. De onde virá uma palavra que também se pode traduzir em português, que é o decoro. O decoro, em vez de decoração será já uma outra derivação desta palavra latina, ela deve ser traduzida decor por decoro. E o que é que Vitruvio quer dizer com decoro? Quer dizer o aspecto irrepreensível das obras, dispostas com autoridade, através de coisas provadas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a construção tem que ter conveniência. Ou seja, deve convir. Aquilo que se faz, o que se constrói e a forma como se ornamenta tem que ter uma conveniência ao espaço que é. Determinadas pinturas, diz ele, não podem ser feitas porque não se percebe o que é que lá está a ser representado. Tem que convir, tem que ser conveniente. A construção religiosa tem que ter determinados ornamentos no entabelamento, no capitel, etc., que devem convir. Portanto, o decoro é um elemento absolutamente basilar e marcante, sem dúvida nenhuma, da arquitetura clássica, que realmente nos leva também a pensar a própria noção da palavra decoro hoje em dia, não é? Isto é, isto tem decoro, ou alguma situação que possa ser indecorosa. E uma situação indecorosa é uma situação que não convém de todo, é mesmo absolutamente inconveniente, não é? É desaproveitada. E o contexto é muito forte, não é? Vem daqui, vem mesmo neste sentido. A nossa palavra decoração perdeu um bocadinho este sentido tão profundo, tão ético. Muito bem. Falámos do espaço sagrado em termos da sua construção arquitetónica. Falamos da inserção do próprio espaço sagrado e do templo. Este espaço sagrado do templo insere-se no santuário, insere-se na cidade. A própria cidade, na antiguidade clássica, é um espaço sagrado. Em si, também ele é um espaço sagrado. A cidade é um espaço sagrado. É concebido como um espaço sagrado. Quem nos fala nisto também é Vitruvio, que nos diz como é que as muralhas devem ser delimitadas. Quando as muralhas são delimitadas, elas delimitam um espaço sagrado e fora da cidade é um espaço devastado por toda uma outra série de influências maléficas. Como Roma, por exemplo. Aliás, mesmo toda a história de Roma e toda a história dos primeiros reis romanos, nomeadamente Rómulo, que vai ser o primeiro rei de Roma, foi ele precisamente que definiu o espaço sagrado da cidade e definiu a muralha. Roma encontra-se no interior de uma fronteira sagrada que tem o nome de Pomerium. Pomerium, palavra latina que designa precisamente a fronteira sagrada onde a cidade se localiza e onde o templo se localiza também. Portanto, há um sagrado que é muito, muito amplo. E há uma outra questão também muito importante na construção e na edificação da cidade, que eu vou apenas abordar, que é a questão do próprio urbanismo e da organização do espaço. Tem que se saber escolher o melhor espaço para estabelecer uma cidade e depois tem que se estabelecer o traçado das suas ruas. E o traçado das suas ruas segue uma orientação. Segue a orientação solar. Segue a orientação do nascer e do pôr do sol. E perpendicularmente ao nascer e ao pôr do sol, temos um outro eixo. Temos o cardo e temos o decumanos.
Ora, esta ideia, precisamente, da determinação do decumanos é dar-nos um sentido, ou faz-nos perceber o sentido sagrado da cidade antiga e do próprio templo. Há na fundação de uma cidade um elemento que a disciplina militar não saberia ter em conta. Nenhuma consideração prática justificaria a orientação de decumanos. Esta só pode resultar de uma intenção religiosa, e é bem verdade que a fundação de uma cidade é um ato sagrado. O decumanos. Era isso que eu ia perguntar. Sim, o decumanos. É muito interessante porque a Bíblia diz que é através do gnomon, que é um pequeno ponteirozinho que se coloca numa base e que permite definir precisamente a primeira sombra da manhã, e é a partir daí que se vai marcar o decumanos como uma linha horizontal que vai marcar precisamente, não é, entre o oeste e o oeste. Este é o decumanos. E depois, perpendicularmente ao decumanos, vai-se encontrar o norte e vai-se encontrar o sul e vai-se encontrar o cardo. Ora bem, isto são funções sagradas. Não é preciso, poderia ser feita uma outra organização distinta do espaço, mas o espaço urbano é organizado sempre com esta orgânica. Vitruvio explica isso muito bem, faz desenhos e diz como é que deve ser marcado. É muito interessante, através de um compasso, como é que isto se faz. É a partir daqui que toda a urbanização é marcada, porque depois são marcadas todas as linhas que seguem vários decumanos, não é? E todas as linhas que seguem vários cargos. E depois, efetivamente, nós temos, não é, a marcação das linhas e da estrutura e da planificação. Isto é a planificação romana. Só uma curiosidade. Quando é que eram sacerdotes, segundo penso, não é? Que faz a determinação do decumanos? Tem que ser no dia preciso do ano. Bom, isso também poderá depender. Aliás, nós conseguimos até perceber em que dia do ano é que se calhar a cidade foi por causa da posição do Sol. Varia, não é? Isso vai variando. Eles apanham precisamente, através deste ponteiro, o nascimento do não haviam, quer dizer, não iam à procura do equinócio necessariamente? Não necessariamente. Nós, às vezes, quando se tenta ver a orientação do tempo, tenta-se perceber, precisamente pela posição em que está, se teria sido construído no verão ou na primavera. Pronto, mas isso aí varia. Era preciso determinar a primeira sombra. Vitruvio não fala em nenhuma época especial. A primeira sombra, sim, é apanhada, um primeiro ponto. Aliás, ele descreve isto muito bem. Bom, só para vos dizer desta questão do sagrado, não é? É um sagrado amplo que nós temos mesmo na antiguidade clássica. A cidade é sagrada, é definida a muralha da cidade, não é também a muralha da cidade, mas é muito interessante esta muralha, é definida. E porquê que aqui é referida à questão militar? Por uma razão simples, é que os acampamentos romanos seguem esta orgânica também. As grandes legiões que se deslocam e depois têm que ficar à luz, não é? E ficam durante muitos meses, constroem verdadeiramente, são acampamentos que são cidades. E algumas cidades romanas derivaram precisamente de acampamentos romanos. E a organização é exatamente a mesma. Definem o cargo, definem o decumanos. À partida, no meio do cargo e do decumanos, deveria ficar o fórum, vamos imaginar, muito teoricamente, aqui no meio seria o fórum, ou seja, o centro nevrálgico da cidade. Mas vamos então avançar. Sim, senhor. Isto aqui é apenas uma história muito grande para nós estarmos aqui a ler. Vou-vos só dizer que isto tem a ver com a lenda da própria fundação de Roma. Portanto, Rómulo foi com um conjunto de animais, uma bezerra e um touro brancos, são brancos, e abriu uma vala toda à volta da cidade para erigir as muralhas. E diz assim de uma maneira muito interessante. A história conta-nos que toma muito cuidado para fazer com que a terra remexida pela relha caia para o interior do recinto. Estas informações todas, muito deste profundo sagrado, vêm dos etruscos. Os etruscos são vizinhos dos romanos, um bocadinho lá mais para cima, marcaram muito a história de Roma desde o início, e esta questão desta leitura das premonições, da leitura e do exercício das vísceras dos animais, que eram autopsiados autenticamente para ver se tinham as vísceras em bom estado. Então, se tinham as vísceras em bom estado, havia boa água, boas pastagens, era bom para os homens também. Isso é profundamente etrusco. E isto é profundamente etrusco também. Portanto, a terra deve cair para o interior e depois ainda diz uma coisa muito interessante. No local previsto para as portas, o fundador levanta a relha para deixar o acesso livre de qualquer consagração. Portanto, também para não impedir as entradas.
Portanto, uma cidade é sagrada, o templo é sagrado dentro da cidade. O templo na Antiguidade Clássica tem aquelas funções, tem aquelas características e aquela forma que eu ali vos mostrei. Portanto, o que é que Vitruvio nos diz? Diz-nos, define-se a cidade, e nós conseguimos perceber isso, e depois ele diz logo a seguir, a primeira construção, a mais importante que deve ser feita na cidade quando ela é fundada, são os templos. E ele define quais são os templos que se devem construir. Ele diz, por exemplo, fala do templo de Júpiter, Juno, Minerva, a Tríade Capitolina, o deus dos deuses, a sua esposa Juno, Minerva, que é equivalente à deusa Atena, que nasceu da cabeça de seu pai, portanto é a Tríade Capitolina, estão no lugar mais alto da cidade para poderem ver tudo. E depois, há outros deuses por ali fora, cujos templos devem ser construídos. Portanto, como vê, nós temos em Vitruvio realmente uma ordem, não é? Temos ali uma hierarquia, temos um procedimento. Ele diz-nos como é que se faz para se instaurar uma cidade, como um espaço sagrado e quais são realmente os templos sagrados. E os espaços que vêm a seguir. Ele diz-nos como é que eu vou construir o fórum. E o fórum interessa-nos por uma razão muito importante que vamos já ver. E depois diz-nos, para além do fórum, há outras construções que devem ser feitas. Vitruvio, de facto, tem o tratado de arquitetura, não é? Ele fala das praças, fala do teatro, fala do ginásio. O ginásio é no sentido do gymnasium grego no sentido do lugar da preparação do atleta. Fala-nos muito pouco deste anfiteatro, praticamente. Ele não descreve no anfiteatro, fala-nos no circo. Quando eu digo circo, eu refiro ao hipódromo. Eu refiro-me ao hipódromo. O hipódromo é aquela construção elíptica da corrida dos cavalos, das vigas e das quadrigas. Portanto, apenas para reterem esta ideia importante, Vitruvio dá-nos uma hierarquia de construção de um espaço sagrado que é a cidade na Antiguidade Clássica. É um espaço sagrado definido pela muralha. E a primeira construção, a mais importante que devemos ter, é a construção do templo sagrado. E depois vem tudo o resto. Explica-me o que é que se entende por ginásio? O ginásio é uma realidade muito grega. É precisamente um espaço amplo, construído por uma palestra, portanto tem um espaço central, circundado por uma série de colunas, fazendo um pórtico, com dependências à volta. Era precisamente um lugar, na realidade grega, onde o atleta, aquele que vai participar nos concursos, por exemplo, na Olímpia ou em Delfos, por exemplo, se vão fazer a sua preparação. Associada a este ginásio está a ideia do banho, não é verdade? Portanto, de um lugar onde depois o atleta vai também tomar o seu banho e exatamente, vai ungir-se exatamente com os óleos e vai raspar também, como vemos na própria escultura, porque isso foi muito interessante, porque os romanos vão adquirir esse hábito, vão criar os seus banhos, Vitruvio fala dos banhos, e vão deixar um bocadinho as práticas atléticas físicas para segundo plano. Os romanos, enfim, o atlético está muito interessante, mas eles gostam muito de falar e de conversar. Tem uma atitude diferente. Este ginásio é, portanto, esse elemento absolutamente intrínseco da cultura grega, mas Vitruvio está muito próximo dele. E fala muito da forma como os gregos viviam e da diferença. É muito interessante, porque ele percebe que há uma diferença, e claro que tem que perceber, nós é que parece que é uma coisa extraordinária, ele percebe a diferença entre modos, o vivendi, o modos de vida grego e o romano. Ele estabelece muito bem a diferença. É muito, muito interessante. Claro que qual é o critério da arquitetura? O critério da arquitetura, sem dúvida nenhuma, que é o critério do bem comum. A edificatio é uma expressão que é utilizada por Vitruvio para ilustrar a construção por excelência. Portanto, ele diz, vou falar sobre a construção, mas a primeira construção é esta. É a construção dos templos. E já agora, chamo a atenção também para esta palavra, templum. Templum, tal como pomerium, há bocadinho, significa espaço sagrado. Pomerium e templum. Mostram realmente que isto é um circuito, é um espaço sagrado. Templo tem um sentido como no grego, temenos, recinto sagrado. E no contexto etrusco, é o lugar do exercício dos áugures, das premonições, da leitura dos presságios, que os sacerdotes etruscos praticam e que os romanos também vão seguir. Pronto, só ideias muito gerais, palavras, sobretudo.
Atenção, a construção, de um modo geral, da qual fala Vitrúvio, é a edificatio. Aedes ou aedis é a construção específica do templo. E o templo é sagrado. Portanto, a palavra templo implica um recinto sagrado, como a designação de témenos. Portanto, para simplificar, na construção geral, diz Vitrúvio, há uma específica a que ele se quer dedicar. Aedes ou aedis. Essa é a construção do templo. E por isso, depois de eles estabelecer as normas da planificação e da escolha da cidade, a primeira coisa que Vitrúvio vai dizer é como construir os templos. É a primeira coisa. Nada à frente dos templos. Nada. Não sei se está claro, ou se baralha um bocadinho, tem aqui se calhar muita informação. Alguma dúvida? É importante que se vá percebendo assim estas ideias. Muito bem, vejamos então um desenho vitruviano, que não é vitruviano, que é feito a partir da literatura vitruviana, portanto as palavras vitruvianas, e que nos mostra um aspecto muito interessante. O templo. Interessa-me o templo. Interessa-me ver como é que realmente, nesta sociedade romana, o culto se concentra, de facto, naquele templo e como é que aquele templo pode não servir a outro tipo de cultos da sociedade romana. Vitrúvio vai falar sobre a orientação dos templos. É muito interessante. A orientação da construção. E quando nós falamos desta orientação da construção, referimos-nos àquela questão também do cargo e do decumanos, ou seja, referimos-nos ao seguinte: a orientação da construção em relação aos pontos cranianos. E Vitrúvio vai dizer o seguinte: a orientação dos templos deve ser para nascente. Ora, essa é a questão, então vamos ver, exatamente. Essa é uma das perguntas. Será o altar que deve estar voltado para o Oriente? Será? Vamos ver. Porque ele diz, a orientação dos templos deve ser para nascente. Mas para ele é tão óbvio que ele depois não explica muito. Vai explicando, mas nós precisamos perceber. Então vamos ver. Vitrúvio, livro 4, 5, primeiro parágrafo, ou livro 4, 9, primeiro parágrafo. Parem de usar. Temos um templo, verdadeiramente um templo romano. E eu digo romano porque ele é muito parecido com o grego, mas ele não é igual ao grego. Tem um pódium que o distingue e tem uma orgânica distinta da cela que o distingue. Temos o templo, reparem, a estátua da divindade está lá dentro. Estão a ver? Aliás, a estátua da divindade está a ver o que é que se passa precisamente à frente. Não é verdade? Temos aqui o olho da divindade que vem para aqui fora. Aqui temos a ara, onde é feito o fogo sagrado. Temos os suplicantes que estão à volta e que estão a olhar para a divindade. Temos a parte de trás desta construção onde está a divindade, que é a cela. Temos o sol. Olhem ali o sol. Não é? Ele vai começar a fazer o seu périplo. O que é que está voltado para a nascente? É a ara? É a divindade? O que é que está voltado para a nascente? Ele diz assim: se nenhuma razão o impedir e se houver total desobstrução, e a estátua que estiver colocada na cela devem estar voltados para a vespertina região do céu. Para a estátua que estiver colocada na cela, o templo e a estátua, devem estar voltados para a vespertina região do céu. Então vejamos. A estátua e o templo estão voltados para a vespertina região do céu. Qual é a vespertina região do céu? O vespertina, a parte vespertina. É o Oriente ou é o Ocidente? É onde se põe, então é poente. Exatamente, é poente. Exatamente, ou então. Exatamente, vespertino dos mais. Exatamente, a hora vespertina, a hora tardia, é a tarde, precisamente. Então ele diz que deve estar voltado. E depois ele ainda diz assim: de forma que os que se aproximam da ara para imolar ou fazer sacrifícios, estão ali por pé, olhem para a parte do céu nascente. E para a imagem, estão a ver? E para a imagem que estiver no templo. As próprias estátuas olhando complacentemente para os suplicantes. Fantástico. Olhando complacentemente para os suplicantes. Sim, como se a estátua estivesse viva. Aliás, há muita noção de que a própria escultura da divindade é a própria divindade. Sem dúvida. Ou seja... Mas isso significa então, ou daí pode-se depreender que os momentos de culto eram sobretudo à tarde, ou seja, quando o sol entrava dentro do templo e iluminava as estátuas? De certa forma. Ou seja, aquilo que nós vemos é que, ou aquilo que nos diz é,
O que está Se o voltado... culto fosse de manhã, quer dizer, as pessoas estavam em As pessoas conta ficavam luz. ofuscadas. Exatamente. Não é verdade? Ficavam ofuscadas. É verdade, sim senhor. Mas isto mostra é que o que está voltado para o Oriente é a cela. É que está voltada para o Oriente. E o culto é feito, atenção, com os suplicantes voltados para o Oriente. Se for já à tarde para não ficarem ofuscados, muito bem, mas estão voltados para o Oriente. Isso é muito interessante. Portanto, era o que estava a colocar, a pergunta, não é? É a área que está voltada para o Oriente? Podia ser, não é? Não, ela está colocada deste lado ocidental, olhando para o Oriente. Portanto, reparem porque é que isto é importante. Pensem nas igrejas cristãs. É nisso, não é? Qual é a parte da igreja voltada para o Oriente? É a cabeceira. Não é verdade? É o que corresponde à cela. Portanto, curiosamente, não é? Provavelmente, sem nenhuma outra intenção, o que nós já verificamos aqui é aquilo que ele recomenda a Vitrúvio é que haja uma orientação da cela para o Oriente. Aliás, esta questão do culto aos dois elfos, não é? Sim. Os cristãos, não é? Era Justino, não é? O sol dos cristãos é Jesus Cristo. É o sol nascente. Tem que ser virado, não é? Tem que estar voltado para o sol nascente. Ah, sim, exatamente. E aqui também está voltado. Realmente eles estão a olhar para a estátua. Reparem, para o suplicante, a estátua emerge do Oriente. Vem do Oriente. Ela vem do Oriente. Volta-se para eles, não é? Eles estão na parte ocidental e olham para ali, olham para o Oriente, olham para este sol também nascente. Não sei se ficou claro qual é a orientação. Portanto, está voltado para nascente, muito bem, a parte da cela orienta-se para nascente e à frente, na parte ocidental, está então a ara e os suplicantes estão ali à volta, precisamente a fazer a sua devoção e o seu culto. A propósito de um espaço muito importante desta romanização e destes espaços que vos tenho vindo a definir, do espaço religioso e do espaço da orgânica e da urbanização romanos, tenho aqui uma vista aérea que data da década de 70 do século XX, quando foram feitas várias escavações em Conímbria. Onde é que nós conseguimos ver muito bem? Aqui temos a prática construtiva romana, nomeadamente a questão da cidade, que eu aqui vou abordando convosco. Temos aqui vários espaços nesta Conímbriga que foi escavada. No fundo foi escavado apenas 1/6 de Conímbriga. Reparem que faltam-nos os outros 5/6, na verdade, porque falta-nos mais do que metade. Temos aqui um grande espaço muito amplo, muito central, que poderá ser, com esta praça central, poderá ser, e é, não sei se vos suscita esse comentário ou não, é o Fórum, precisamente, e depois temos uma zona de termas, muito grande. Temos aqui a muralha do Baixo Império, ou a muralha da Antiguidade Tardia, data do século III, IV, reduziu a cidade, deixou casas para fora, esta é a Casa dos Repuxos, e deixou casas para dentro. Daqui a bocadinho vou-vos falar de uma casa que fica situada aqui. Por isso é que também pus esta vista aérea, que me parece muito interessante, para se ver também alguma coisa da planificação, que está muito modificada, mas temos aqui a Casa de Tanginos, ou Casa de Tancinos, que segundo as investigações arqueológicas e da história e da arqueologia, da arquitetura, teria sido um espaço onde se construiu uma basílica paleocristã. Por isso, é só mesmo para reterem o espaço e para depois o poderem identificar quando eu vos falar e quando eu vos mostrar a planta deste espaço, que já vou mostrar um bocadinho mais para a frente. Conímbriga também, aqui a Casa dos Repuxos já está tapada, temos aqui a grande muralha que sacrificou, deixou estes espaços de fora, portanto a muralha já é do século III, IV, portanto nessa altura as invasões tornavam-se muito existentes, foi um período muito difícil. Qual é o meu objetivo também de vos mostrar Conímbriga? Neste propósito da construção, da definição da construção, é para vos mostrar o fórum. Há bocadinho falei do fórum, disse que até o fórum deve estar no meio do cargo e do decumanos. Falo da construção religiosa, mas falo de um edifício muito importante para a arquitetura cristã e, neste caso, do primeiro cristianismo, do paleocristianismo. Temos aqui a reconstituição do primeiro fórum de Conímbriga, houve dois, um por cima do outro, um no período de Augusto e outro no período dos Flávios, segunda parte do século I depois de Cristo. Reparemos bem nisto.
Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa que vai. Exatamente. Ora, atenção, aqui é esta concentração. Então eu tenho aquele espaço amplo que viram ali na fotografia aérea, não é? É já o transformado do segundo. Este é o primeiro fórum. Este é o Fórum de Augusto. Está ali, o Fórum de Augusto. Temos uma grande praça, temos uma série de lojas, temos um pórtico colunado, temos as colunas, temos um edifíciozinho aqui que não se sabe se seria em honra do próprio imperador. Mas temos um edifício muito interessante que é este que se situa deste lado e cuja reconstituição está aqui, não é? Temos aqui um corte com várias naves. Este edifício é muito importante. Vitor vai falar nele, fala no fórum, depois fala neste edifício que está no fórum. Tem, atenção, aqui 3 naves, ou seja, tem 3 corredores, não é? Tem 3 zonas de circulação delimitadas por colunas. Vejamos aqui. Aqui tenho uma linha de colunas, aqui tenho outra linha de colunas, tenho uma zona de entrada central, tenho uma zona lateral e outra zona lateral, não é? Tenho aqui ainda um espaço definido no final. Este edifício é outro, este é a Cúria, e este edifício que está reconstituído aqui. Reparem que eu tenho a nave central mais elevada e este tem as naves laterais mais baixas. Olhem para a reconstituição do pórtico e do edifício que se lhe sobrepõe, que está aqui. Muito bem, este edifício chama-se a Basílica. Muito bem, há bocado eu disse Basílica Paleocristã, falo em Basílica. Mas qual é a origem da palavra? Efetivamente, a que construção é que ela reporta? Isso é muito importante. A Basílica Civil Romana. A Basílica originalmente, ela vai ser paleocristã, vai ser cristã, tudo isso vai. Mas antes de o ser, era um edifício civil romano. Fazia parte do mundo romano, fazia parte do fórum, era absolutamente fundamental. Era um lugar onde se fazia o quê? Tratava-se de vários negócios administrativos. Exercia-se também a justiça. Era lá que estava o tribunal, a tribuna. O que é o tribunal? O tribunal vem de tribuna. Vem de um lugar um bocadinho elevado onde havia uma cátedra. E o juiz estava ali sentado. E então tratava dos assuntos da justiça. Tratava-se também de assuntos relacionados com o comércio. De tal maneira que Vitruvi diz assim: a basílica deve ser construída na zona mais quente do fórum. Está voltado para o sul ou para a esquerda, que é para que os comerciantes não se sintam desconfortáveis enquanto fazem a sua função. Portanto, ele tem tudo muito bem pensado. É muito interessante. E o que é mais interessante também verificar é que esta planta é muito interessante. Esta planta pode ter outras utilizações. É disso que o próprio cristianismo mais tarde irá pensar. Porquê? Porque esta planta, com estas 3 naves, é o espaço mais adaptado para acolher uma série de gente lá dentro. Lá dentro. Vamos ver. Portanto, importante é reter a basílica, perceber que é um edifício civil romano, faz parte integrante do fórum, tem funções administrativas, tem funções judiciais, tem funções ligadas também ao comércio, sem dúvida nenhuma, e é um lugar de reunião de pessoas. É um lugar de reunião de pessoas e tem esta planta, a chamada planta basilical. Qual é a planta basilical? É uma planta em naves, em corredores, e que tem também 2 pisos. Geralmente tem 2 pisos. E era sempre assim, é isso? É assim, senhor. Vitor fala nisso, aliás, ele dá-nos a planta. Este é o segundo fórum que Flaviano, já agora, só a propósito. Esta é uma maqueta do fórum, esta é a planta. Reparem como mudou. Mudou de tal maneira que, se eu perguntar onde é que está a basílica... Do lado norte, do lado mais quente, do lado mais quente. O lado mais quente, por acaso, isto está voltado para norte, está aqui a orientação. Está aqui. Portanto, a pasta é norte-norte. Isto é norte, sul, este, oeste. Há bocado reparem que a basílica estava aqui. Para sul, sudeste, não é? Está bem situada, não é? Está para sul, pelo menos, é a melhor zona de onde pode estar situada. Mas se eu aqui vos perguntar onde é que está a basílica? Está na parte da frente. Com 3 naves? Não. Passa só ter isso. É do dia, com 3 naves. Na planta, não, exatamente. Eu tenho aqui um porte, outro porte, tenho o templo. Não há. Não há basílica. É um dilema. Bom, aliás, nós também não sabemos se
a outra planta passou imediatamente para esta. Se houve assim uma transição direta, se não houve nada intermédio, é capaz de ter havido, mas há uma questão que se coloca aqui. A basílica não ia para o outro lugar? Devia ir, não é? Tem que ir, não se pode viver sem basílica. Exatamente, a questão é esta. Então, onde é que se reúnem os magistrados? Não é? Não há uma reeducação do espaço e não se repensa que não tem que ser da mesma forma a Não, basílica. é preciso uma basílica. Tem que ser da mesma Não, forma. isto não dá para essa reunião, isto é pórtico só de passagem. Não dá para ficar. Este é um fórum praticamente honorífico ao imperador. A basílica não está cá, então ela tem que estar noutro sítio. Onde é que ela está? Não sabemos. Será que há outro fórum? São várias questões que estão em aberto. Tem que ser feito este estudo. De facto, com a evolução. Portanto, houve uma mudança, no fundo, de um primeiro fórum ao restante, que era muito civil e administrativo, para um segundo muito honorífico e muito ao culto do imperador. E, de facto, a basílica não está cá. Nem a Curia também não está. Deveria estar no sítio. Peço desculpa, só isto é uma possível interpretação, se não se importa de voltar um bocadinho atrás. Não se poderia considerar isso tudo como uma basílica, digamos assim, em que a parte, esta parte da frente seria o corpo da basílica, digamos, e depois a parte do lado do edifício, lá ao fundo seria o altar, ao sítio onde seria o juiz, sei lá, isto é um bocado exagerado também. Pois. Geralmente, esse tipo de negócios acontecem dentro de um edifício fechado com determinadas funções. Pois, E aqui é uma zona mesmo de circulação e Mas os passagem. comandos eram muito arrumados, portanto tinha que ser sempre tipificado. Está muito tipificado, é verdade. Eles são muito tipificados, é verdade. Eles dizem... A própria arrumação da cidade, não é? Tem a ver com... Sim, sim. Aliás, nós identificamos as cidades romanas e os lugares romanos porque encontramos reinos, porque encontramos em todo lado, porque encontramos casas com determinadas tipologias. De facto, isso também nos ajuda, porque assim, olha, temos ali um teatro, temos a planta do teatro. Definimos, não é nada de diferente que alguém inventou, não. As normas estão lá. Por isso, a basílica tinha, de facto, que existir daquela maneira, é assim que se encontra em quase todas as podia ser o ar livre, não, o ar livre não, e mesmo estes pórticos são pórticos de passagem, e ali há realmente uma elevação muito grande dada ao templo, e este templo está dedicado ao culto do imperador, e há aqui uma mudança muito grande, mesmo o próprio Alarcão escreve sobre isso, o próprio Justino Maciel também refletiu, o professor, sobre essas questões, mas há com certeza, ou há outro fórum, que também não era comum haver dois, só em certas situações. Mas refazer da cidade, talvez, reorganizar. Houve uma reorganização grande. Quais são? Mas reparem, nós conhecemos um sexto de Conímbrigas, não é? E o que é que conhecemos desta reorganização? Desta altura, o fórum e as termas. O que é que mais houve de alteração? Professora, só um pormenor. Em relação à basílica, em grego, Basileus é o rei, não é? Portanto, a basílica também era o lugar do rei, não é? Portanto, a questão do juiz. Tem, sim senhor, é isso mesmo, vem desse Basileus, desse rei, vem sim senhor. Okay. A palavra origem e etimológica da basílica é esse, precisamente. E a basílica tem um papel muito importante com aquilo que aí é decidido, sem dúvida nenhuma, e a sua inserção no fórum é muito importante. O greco-romano depois A greco-romano tem esse sentido, tem, sim senhora, fez bem em lembrar-me isso, é muito importante. O que é que se passava à volta do templo? Neste espaço à volta do templo, é natural que fosse um espaço de circulação. Este é um espaço público de circulação. É natural que o espaço posterior tivesse um acesso um bocadinho mais reservado. Aliás, ele tem aqui uma pequena elevação, ele está elevado sobre o criptopórtico. É muito natural que fosse um lugar onde estariam os sacerdotes, que são, no fundo, funcionários. Magistrados, são magistrados públicos também da cidade, com funções religiosas que são públicas e que, com certeza, estariam mais naquela zona, é o que nós pensamos. Tratando da manutenção do templo, tratando da manutenção de toda a escultura que estaria também neste lugar, porque é um lugar onde estaria a escultura do imperador, da família imperial. Nós temos um busto de Augusto que foi encontrado em Coimbra e, portanto, outra coisa que não foi. Portanto, eu penso que esta parte mais baixa é mesmo a parte mais ampla e de circulação dos cidadãos na cidade, porque é aqui que se desenrola a sua vida. Estes espaços todos que veem aqui são pedestais para estátuas, são lugares também de se falar em público, há muito hábito de se colocarem pedestais e de fazerem grandes discursos públicos, e isso acontecia no fórum, e este lugar um bocadinho mais reservado, mais perto das funções do próprio templo. Professor, uma questão de pergunta pessoal. Cripto, pórtico, como é que eu posso definir o que é? É um pórtico escondido. Okay. É encriptado, exatamente. É encriptado. Cripto É como uma cripta. E uma cripta é subterrânea.
Um criptopórtico é, portanto, um pórtico escondido, é precisamente um pórtico, mas é uma infraestrutura romana fortíssima, que serve para sustentar grandes construções. Por exemplo, este aqui existe em baixo um criptopórtico. Há um criptopórtico, que é uma estrutura abobadada, são arcos que sustentam aquela parte do edifício. Onde é que nós temos um criptopórtico? Rua da Prata, não é? Rua da Prata, precisamente. Não sei se alguma vez foram em setembro, não é? Está sempre aquela gente imensa, não é? Portanto, uma fila imensa de gente, fecha logo às 9 da manhã, agora parece que fecha às 9 da manhã, que já estão a dar a volta ao Rossio. Para entrar, é um criptopórtico que lá está. É um criptopórtico muito provavelmente do período augustano, que se vê pela construção da própria pedra de cantaria. É muito interessante. E devia sustentar um edifício na Baixa de Lisboeta, que não se sabe qual é. Portanto, como veem, há muita coisa para descobrir, não é? E um mistério. E Lisboa está toda encriptada, se podemos dizer. Lisboa está toda... É terrível ver alguma coisa em Lisboa. É terrível. É uma pena como está tratado aquelas casas com bolinhas por cima. Tudo, exatamente, porque o teatro foi descoberto no século, foi descoberto a seguir ao terremoto. E depois foi esquecido. Ou seja, construíram tudo por cima e aquilo ficou adormecido até o século XX. Até os anos 60, não? Com o Fernando Almeida. É impressionante. Portanto, é fantástico. Ao mesmo tempo, é que é possível, certas coisas, fizeram-se plantas, escreveram-se coisas. Mas lá está, quando se olha para ali, e quem conhece, não é? Isto é um teatro. Porquê? Porque a planta está lá, define como a basílica. Eu olho para ali, isto é uma basílica. Eu olho para ali, mas isto é uma polia. Aquele edifício ali em cima da basílica só podia ser uma polia. E o que é isto? Só para perceber rapidamente. Isto é o módulo da construção daquele fórum flaviano. Portanto, o templo e o pórtico, isto é uma maqueta que está no museu, e só para vos dizer como realmente os romanos são de um rigor tão grande em termos da construção, do rigor e do equilíbrio das partes em relação ao todo, que se consegue ver Vitrúvio aqui. Aquilo que Vitrúvio escreve aplica-se em Conímbria. Também não vamos pensar que aquilo que Vitrúvio escreve se aplica em todo lado. Não. E que todos os templos estão montados para o Oriente. Não estão. A variedade é imensa, a teoria é uma coisa, e se calhar Vitrúvio escreveu-a para impor uma certa ordem, porque a prática era muito distinta. Muito bem. Aqui temos a planta da basílica, portanto, o Vitrúvio diz-nos mesmo que tem que ser com estas 3 naves, e tem que ser com 2 pisos, e estes pisos têm que ter colunas em cima e colunas em baixo. Portanto, está, utilizando a palavra tipificado, está organizado precisamente a construção desta basílica. Vamos repetir a basílica, porque ela vai ser utilizada posteriormente. Aqui temos exatamente estes espaços transpostos para Roma. Roma, então, em termos de continuidade urbanística, é uma coisa absolutamente alucinante. E temos aqui os vários foros, todos sobrepostos, e temos o grande foro de Trajano, o grande fórum de Trajano, e assim, só para vos mostrar um bocadinho as construções magníficas que chegam, por exemplo, à construção da Basílica de Trajano. Atenção, a Basílica Úpia, com as suas exedras inclusivamente. Já vou dizer também o que é isto. Portanto, vimos ali a Basílica em Conímbria, não é? Conímbria, a nossa escala, Península Ibérica, etc. Aqui temos Trajano, com o seu arquiteto, o Teodoro de Damasco, e reparem bem, não é? Como eu aqui tenho uma ampliação daquelas básicas 3 naves, inclusivamente, e tenho uma outra coisa muito importante que também vos queria chamar a atenção neste ponto da arquitetura romana, que são estes espaços circulares. Isto são os mercados de Trajano, isto é a coluna de Trajano, isto é um templo dedicado a Trajano, e gostava de vos chamar a atenção para a maneira como a arquitetura romana é plástica, porque tem aqui colunas, tem aqui uma cela, e reparem que eu tenho uma abside, e aqui tenho outras absides ou exedras. Porquê é que eu chamo a atenção para isto? Por causa da construção que depois vai ser aplicada com o cristianismo. Ou seja, vejamos a palavra abside, que significa exatamente o elemento semicircular que termina uma dependência, e uma exedra. Qual é a diferença? Aqui só muda a palavra. Mas é só para vos dizer que exedra também se aplica precisamente a esta parte semicircular da dependência, mas também se aplica quando eu tenho uma construção de uma dependência que termina
por exemplo, assim, num espaço que não é semicircular, aqui, também, etc., mas é retangular. Ou seja, a arquitetura romana tem um aspecto muito interessante, que é cria espaços de recolhimento de alguma maneira. Reparem, nestes pórticos temos um espaço semicircular. Aqui é a mesma coisa. Reparem como é diferente da basílica que vimos ali. Não tinha nada disto. Não é verdade? Mas esta é posterior. Estamos em Trajano. Estamos no século II. Reparem aqui nas absides. Estes recantos são característicos da arquitetura romana, da arquitetura do templo, da basílica, mas das casas também. Isso é muito importante. Eu estou a ver que são 11h05. Vamos fazer. Como já Sim. Não. Vocês já têm uma altura para fazer o Eu, sim, estou um bocadinho aflita porque eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas há coisas que também não posso passar sem referir, mas se acharem conveniente eu posso fazer aqui uma pausazinha. Então, pronto, temos uma pausa curtinha, 10 minutos, Tomás. às 11h15, eventualmente, cada vez.